Olá, boa noite. Fala, recrutas. Ah, esqueci minha água. Vou ficar sem água. Boa noite, recrutas da minha vida. Só os fortes vão estar aqui hoje. Sexta-feira à noite. Ó. Treinar entrevista, estudar sobre entrevista na sexta-feira à noite. Ah, esse merece ser contratado com certeza. Porque não é pra qualquer um não, hein? Boa noite, Nádia, Reilan, Rafa. Nádia, você é da onde? Conta pra mim. É daqui do Espírito Santo mesmo? É de outro estado? Fer, diretamente de Curitiba, esse lugarzinho quente. Nossa, que cidade linda! Conheço João Pessoa, já fiz processo seletivo aí já, uns anos atrás. Não sei se você conhece o Alex Targino. Ele é fera em produtividade, ele é meu amigão daí. 31 graus aí hoje, Fê? Nossa! Me surpreendeu Curitiba então, hein? Aqui tá mais fresquinho, tá meio nublado, choveu ontem. Tá com temperatura ok, assim, entendeu? Podia ser assim mais vezes. Mas aqui não, aqui é bem senegalês mesmo, aquele calor de deixar qualquer um maluco. Temos mapa mental hoje, eu nem fiz um suspense nos stories hoje, mas temos um mapa mental bem legal e eu organizei de forma que vocês possam consultar ele antes de uma entrevista e conseguir se organizar. Eu dividi essa live de hoje, a parte de entrevista, em 3 momentos. É o que vocês devem fazer antes da entrevista de emprego, o que vocês devem fazer durante a entrevista e o que vocês devem fazer depois dela. Olá, Angélica, boa noite. E, essa semana que eu fiz, justamente para auxiliar vocês, ajudar vocês a se preparar para esse momento, e ela abrangeu, fazendo um pequeno resumão, os tópicos principais que são abordados, que você precisa para ser aprovado no processo seletivo. Primeiro, você precisa se posicionar no mercado, dizer para que você veio, que profissional que você é. A gente falou isso na live 1, posicionamento de mercado, Depois a gente falou sobre currículo. Toda a nossa aula dá pra gente fazer uma reestruturação de currículo só em cima daquilo que a gente conversou aquele dia. Depois a gente conversou sobre LinkedIn, deixar um perfil mais que campeão, que aquelas informações que eu passei para vocês, deixa ele bem mais que campeão, mas dá assim um pontapé inicial para você já ser encontrado pelos recrutadores. E falamos sobre autoconhecimento. Coloquei autoconhecimento antes da entrevista realmente de propósito, e um excelente propósito, porque a ferramenta que a gente aprendeu ontem, ela é muito utilizada para você conseguir responder as principais perguntas que são feitas na entrevista. Dá para responder várias perguntas com os conhecimentos que vocês praticaram ontem na roda de competências. Boa noite, Antônio, Carlinha, Claudiana. Legal, gente de outros estados também. Eu acabei de fazer um panorama, gente, do que foi essa semana da recolocação. Pretendo fazer outras, esse é só o começo, para aprofundar mais esses temas, que dá pra gente aprofundar alguns deles. E eu sempre me dou muito, Então, o material que eu estou passando para vocês, você vai ver eles em várias pessoas dizendo a mesma coisa, porque são materiais que a gente usa mesmo, que o recrutador usa no seu dia a dia.
que ele faz para poder triar os currículos, para fazer as entrevistas, as perguntas que são feitas. Essas coisas não mudam, né? O que muda é o nosso preparo, é a nossa disposição para correr atrás, para aprender, para praticar. Isso que faz toda a diferença, porque só você é responsável pela vida que você vive. Então, é necessário você correr atrás, pegar esses conhecimentos e praticar. Com certeza vai fazer diferença nos processos seletivos daqui para frente. Então, vamos lá. Começando a parte da entrevista, vamos começar falando sobre o antes. Lembrando que quem quiser o mapa mental, printa a tela, me marca, posta nos stories, que depois eu vou conseguir identificar vocês, porque vocês me marcaram e eu envio o mapa mental para vocês. É bem legal você ter esse mapa mental para conseguir se organizar e não esquecer de nada. É como se fosse um checklist mesmo. Então, gente, antes da entrevista, coisas importantíssimas que inclusive eu gostaria que tivesse me falado no início da minha carreira. Principal é a mentalidade. Vivendo no mundo que nós estamos hoje, na economia, que ainda não se recuperou, está começando agora, ainda não tem emprego para todo mundo, a quantidade de desempregados do país ainda é alta, não podemos negar isso. Só que quando a gente começa a ver só para o problema, olhar economia ruim, muito desempregado, pouco emprego, cidade pequena, tudo que está em volta, o que você começa a fazer? O que começa a acontecer com você? A sua energia e a sua disposição e motivação começa a diminuir. Isso é fato. Qualquer pessoa que começa a ver só os pontos negativos, tudo que acontece de negativo ao seu redor, ela começa a se desmotivar, diminuir a sua energia, a sua disposição, começa a reclamar e fica estagnada. E isso não ajuda em nenhum momento a sua busca pela sua recolocação. Isso só atrapalha, galera. Eu fiz um post sobre isso, porque é muito importante. Percebi alguns candidatos chegando nas entrevistas com essa postura, com essa energia baixa. Então, o recrutador consegue perceber isso e isso não conta pontos a favor pro candidato. Então, manter uma mentalidade positiva, apesar de tudo isso, que também significa uma habilidade, uma competência chamada resiliência, isso sim conta pontos a favor para você. Porque o candidato também leva isso em conta. Se você teve que cruzar a cidade para chegar na entrevista, que você passou por alguns problemas até chegar esse momento, que você está trabalhando e mesmo assim correndo atrás. Então, tudo isso o recrutador olha também. Ele percebe, ele pergunta, liga os pontos. Então, manter uma mentalidade positiva, você conversar com pessoas que também estejam com essa mentalidade positiva, que te apoiem, pessoas que te apoiem, que querem o seu bem. Essas pessoas você precisa ter por perto para te motivar nesse momento, que eu sei que não é fácil. É um momento difícil, um momento que exige muito da sua disposição, da sua motivação para conseguir um emprego. Então, cerque-se de coisas boas. E se afasta de coisas que podem diminuir a sua disposição e a sua motivação, porque isso também pode te atrapalhar na sua preparação para a entrevista. Próximo ponto se você foi convidado para uma entrevista, né, passou pelo currículo, foi triado, recebeu o contato, já teve a identificação da empresa, joga ela no Google agora. Se já conhece, beleza, mas se é uma empresa que você pouco conhece, já entra no site. Um candidato curioso, isso é uma maravilha. O recrutador adora candidato que é curioso, que busca informações sobre a empresa, que chega no momento da entrevista, faz perguntas interessantes sobre a vaga, sobre a empresa, sobre o mercado que ela atua. Isso conta muitos pontos. Então, se informe, entra no LinkedIn, da página do LinkedIn da empresa,
procura saber as pessoas que estão lá cadastradas, que dá para você ver. Se conseguir entrar em contato com alguém de lá para saber mais informações, é melhor ainda. Então seja curioso, é um dos pontos que eu coloquei aqui no que fazer antes da entrevista. Quem tiver dúvidas, podem ir colocando nos comentários, tá, galera? Que eu vou respondendo assim que possível. Eu enumerei também algumas dúvidas que colocaram no box de perguntas para mim e depois, no outro momento, eu começo a responder também. Tem umas perguntas interessantes hoje. Próximo ponto. Depois de você pesquisar sobre a empresa, você vai localizar a descrição da vaga que você se candidatou. Guarda essa descrição da vaga, printa a tela ou imprime, deixa com você. E você vai estudar essa descrição de vaga e estudar o seu currículo. Sim, é super necessário, gente. A descrição de vaga, assim, a gente sabe que tem algumas que são mal formuladas mesmo, mas tem umas que são excelentes, porque te dá informações do que a empresa está querendo naquela vaga. Então, em cima daquilo, você consegue elaborar respostas mais inteligentes para haver aquele match. Lembra que eu falei na live de currículo? Aquele casamento perfeito? Então, você faz isso através da descrição da vaga, de informações que você tem da vaga. Então, aqui, estude o seu currículo para chegar lá afiado e a descrição da vaga também. Próximo ponto, né? Já sabe, já olhou o site da empresa, LinkedIn, agora você vai se planejar para chegar lá na empresa. Planejar o caminho que você precisa fazer até lá. Porque chegar atrasado na entrevista, gente, não dá. Eu não perdoava. A não ser que assim, tinha um motivo realmente relevante. Olha, aconteceu um acidente, não teve jeito, não dava para chegar a pé, aí eu relevava. Várias situações assim aconteceram na minha carreira que eu relevei, mas outras eu não relevei, porque se eu te aviso, candidato, com antecedência, é para você se programar. Se você mora longe, se programa e saia cedo de casa. Se você mora muito longe, saia mais cedo ainda. Então você precisa se programar, né? Coloca no Google Maps ou tira um print do mapa para você não se perder. Se programe quanto a isso. Chegar cedo, não tão cedo, pelo menos uns 15 minutos de antecedência é super ok. Para você chegar, respirar, tomar uma água, ficar um pouco mais calmo, porque é normal de falar um pouquinho de ansiedade também. Beleza? Seja bem-vindo, Zed, Wellington, Nádia. Sempre chego bem antes, melhor, né, Nádia? Dá tempo da gente, né, dar aquele fôlego. Se tiver alguma coisa para você revisar antes, você já consegue fazer. Eu ficava muito ansiosa, gente, nas entrevistas, ficava muito mesmo. Eu já sou uma pessoa ansiosa de natureza, então eu também chegava bem cedo. Mas já aconteceu imprevistos comigo também, né? Aí eu tentava justificar, teve vezes que não teve jeito, mas eu super compreendo, porque o recrutador, ele organiza as suas entrevistas uma em cima da outra. Raramente ele nem respira direito. Eu deixava uma água perto de mim para poder aproveitar o máximo do meu tempo. E as minhas entrevistas não eram rápidas, era no mínimo 40 minutos. Próximo ponto. Tudo antes da entrevista ainda, tá, galera? Treinar as respostas. E você consegue treinar as respostas fazendo a roda de competências que a gente aprendeu ontem, olhando a descrição de vagas, pegando aquelas perguntas que são clichê, que eles costumam perguntar mesmo, e imaginando as respostas. Outro ponto super importante que vai te perguntar, isso é fato. Por que você saiu da última empresa? Essa pergunta, gente, tem que estar assim, ó, na ponta da sua língua. Tem que estar perfeita. Então, treina antes, escreve ela, pede para alguém ler, olha, tá convincente? Está coerente essa resposta? Se vale a chance de um emprego na empresa que você gosta, essa vaga merece a sua preparação, beleza? Então
treinar as respostas é super válido. Essa live que a gente está fazendo aqui já é uma preparação, já conta com uma preparação, porque você está aí me assistindo e ao mesmo tempo está pensando em respostas, pensando naquilo que é importante, está aprendendo, então isso já conta como um aprendizado. E eu fiz aqui um pequeno checklist que eu achei interessante, que eu já passei uns apertos na vida que assim, eu queria ter esse checklist naquele momento. E eu coloquei aqui pra vocês porque às vezes a gente esquece de algumas coisas. E eu coloquei aqui, leve no dia da entrevista, no checklist que eu coloquei. É super importante você saber, coloquei aqui no primeiro tópico, quanto que o mercado está... qual é o seu valor de mercado, qual é o salário que o mercado está pagando para sua função hoje. É bom você saber. Por mais que você já saiba qual é o salário que para você é ideal, é bom você saber o quanto que o mercado na sua região ele também está pagando normalmente. Se caso o recrutador te questionar sobre salário e você conseguir conversar com ele sobre isso, você tem duas informações super importantes, que é a primeira, aquele salário que para você tá ok, que é o mínimo que para você consegue se sustentar, se manter, e a outra informação super importante, o que o mercado está pagando naquele momento, e aquilo tem que haver também uma coerência. Segundo ponto, levar uma garrafinha de água. A gente nunca sabe se a gente vai esperar muito, se no local tem água ou não tem. É bom a gente estar prevenido, porque ajuda também a nos acalmar, beber uma água devagar. Levar uma cópia do currículo também. É bom ficar prevenido. Uma barra de cereal. Se você não gosta de uma barra de cereal, pode ser um clube social, um biscoitinho pequeno, só para você se prevenir se caso precisar esperar um pouco mais, ou a entrevista se delongar um pouco, né? Você sair de lá e conseguir se alimentar, né? Uma bala de menta também, não um chiclete, gente, só uma balinha mesmo, né? Se caso não tiver em dia ali algum cheirinho, e aí a bala já dá aquele acerto no local, entendeu? Se você tiver carta de recomendação de alguma empresa anterior, você pode levar com você junto com seus documentos. Se o recrutador te perguntar se você tem e tal, aí você já chega pro recrutador e diz, olha, eu tenho aqui, eu posso te entregar? Se ele falar que sim, você já entrega para ele. Isso aí também conta pontos, né? Quando pro recrutador é relevante ou não. Eu, às vezes, anexava dependendo da vaga. Já fui a uma entrevista que passei o dia todo. Nossa, isso é ruim. Eu já fiquei muito tempo assim em dinâmica de grupo. Aí era bom. Eu já fiquei com sede já uma vez, fome, aí eu começo a ficar tremendo, né? Então não é um negócio muito legal. É bom a gente ficar prevenido mesmo. Mapa do local da entrevista, eu comentei já em cima. Levar um dinheiro também, né? Se caso tiver algum lugar para você fazer um lanche, precisar, valor de condução, é bom ficar prevenido. Levar um documento pessoal, não precisa levar todos os documentos da admissão, tá, pessoal? Só seus documentos pessoais mesmo. Pode parecer muito óbvio isso que eu tô dizendo pra vocês, mas a gente tá vivendo numa era que é necessário dizer o óbvio. Sério. E até a época que eu fazia entrevistas direto, eu ficava meio surpresa com algumas coisas, assim, nossa, gente, mas todo mundo sabe que a gente tem que ir vestido de uma forma adequada para a empresa, né, para fazer uma entrevista, né, mas mesmo assim vinha um abençoado de um recruta de regata, isso mesmo. Levar um documento pessoal, leva a sua descrição de vaga para você dar uma revisada antes, e também anote o nome do recrutador que te ligou. É importante quando você chegar na recepção da empresa, você se identificar, você tem uma entrevista marcada com tal pessoa. Se caso você não souber, você pode ficar um pouco perdida ali, né? Então tenha um nome, deixa tudo anotado. E esse checklist que está aqui no mapa mental, eu acho super interessante vocês terem com vocês. Coloquei também aqui a nossa roda das competências que a gente aprendeu ontem.
que vai te ajudar a responder perguntas sobre pontos fortes, pontos fracos. Tem aquela famosa pergunta, por que eu devo contratar você e não outro? Você pode usar também, você reforça de novo seus pontos fortes. Tem uma outra... a parte de ser curioso também te ajuda a responder outras perguntas, né, que o recrutador pode te falar, pode te fazer. E por que você quer trabalhar aqui? Essas informações que você fez, que você estudou no site, no LinkedIn, também você utiliza nessa resposta. Então, todo esse investimento feito antes da entrevista é super útil durante a entrevista, que agora a gente vai começar a tratar, galera. Qualquer dúvida pode ir sinalizando nos comentários, vão dando coraçõezinho, gente, para ajudar a levar essa live para mais pessoas. Tem bastante conteúdo bacana aqui para levar para as pessoas. E isso pode fazer a diferença aí para quem está procurando emprego há tanto tempo. Vamos lá. Durante a entrevista, você chegou, cumprimentou o recrutador, olha nos olhos com firmeza, chega com disposição, alegre. E o recrutador começa a fazer aquelas perguntas clichês, aquelas perguntas de amenidades. O tempo tá bom e não sei o quê. E ele começa a fazer perguntas sobre a sua vida profissional e você começa a ficar empolgado. O que pode acontecer? Para eu citar esse ponto que pra mim, nossa, isso me chateava bastante, e eu sei que tem vários recrutadores que não gostam disso. Quando o candidato é muito prolixo. E o que é ser prolixo? É quando ele, o abençoado, ele não para de falar. Sim, gente. Tem gente que às vezes fala pouco, mas tem gente que fala muito também. Então, se ele faz uma resposta que poderia ser simples, ele responde a pergunta e volta de novo e fica fazendo rodeios. Que é aquele círculo vicioso da resposta que nunca termina. E já tive situações de, às vezes, ter que interromper o candidato. Falar assim, peraí, agora próxima pergunta, já entendi, beleza, tá anotado. Próxima pergunta. Falar, você quer beber uma água? Você tá bem? Aí dá pra perceber que é tudo ansiedade, super natural. Mas, né, agora que eu tô trazendo isso pra consciência de vocês, pra vocês terem cuidado, vocês vão se vigiar, né? Vamos lá. Tem alguém aí que é muito falador? Que se empolga também? Às vezes eu me empolgo, gente. Até que na live mesmo você pode perceber que eu dou uma empolgada. Tem olhinhos aí, Tem gente que se empolga, né, Renan? Próximo ponto. Isso é uma dica de ouro, gente. Eu estava pesquisando hoje sobre temas de entrevista que talvez eu poderia esquecer, porque eu não queria esquecer nada, e eu tive esse insight hoje à tarde. Utilize exemplos de situações vividas na carreira para exemplificar as suas habilidades e competências. Isso reforça num grau que vocês não fazem noção. Não adianta falar, eu tenho uma comunicação excelente, eu sou um excelente negociador, tenho experiência de 10 anos com negociação com fornecedores. É muito fácil eu falar. O que tem mais peso? Pensa comigo. Quando eu falo que eu sou aquilo, que eu tenho tantos anos que faço aquilo, ou quando eu te dou um exemplo na sua vida, na sua carreira, de que aquilo que eu fazia bem. Porque teve uma época que aconteceu uma situação em que eu fiquei sem recursos e com isso eu fui resiliente e procurei novas medidas para contornar essa situação. Alguma situação que você tenha vivido, aí você vai exemplificar utilizando a competência, utilizando a habilidade. Então, por isso que isso, quando você vai treinar as respostas, lá no período do antes, você vai começar a lembrar o que aconteceu na época da minha carreira que eu fui resiliente, qual o período da minha carreira que mostrou para as pessoas que eu realmente sou uma pessoa flexível, que momento da minha vida o meu gerente percebeu que eu realmente tinha foco no cliente. Lembra de um causo lá? Lembrou do causo? Anota esse causo.
Aí você vai começar a formular essa resposta, e quando você formula, pensa, escreve, quando você fala para o recrutador, isso soa de uma forma mais natural, mais leve, você passa mais confiança. Imagina só, se o recrutador te pergunta isso e você faz essa cara que eu vou fazer agora. Ah, resiliente? Momento que eu fui resiliente. Ah, tem sim, peraí. Não, eu sei que tem. E começa a buscar em todas as galáxias possíveis. Então, isso dá para perceber despreparo no candidato. Isso revela despreparo, falta de confiança, né? Mas os meus recrutas não são assim. Eles vão se preparar, com certeza. Eu sou envergonhado e passei para a etapa de entrevista com o DHO. Pois é, cada vaga tem a sua particularidade. Nem todas as vagas é necessário que o candidato seja extrovertido, seja falante, seja comunicativo. Tem vagas que é necessário que a pessoa seja mais analítica, mais centrada, mais na dela. Tudo isso depende da vaga, né? Depende da sua área de atuação. Por exemplo, Felipe, né? Imagino que seja Felipe. As vagas que eu contratava, eu era responsável pela contratação dos candidatos de TI. Que legal, sair da área de RH também. A maioria dos meus candidatos de TI, eles eram mais introspectivos. E eu não podia exigir deles que eles fossem o contrário, porque é uma característica comum da área, que eles sejam mais introspectivos. Às vezes tinha um fora da curva que saía falando pelos cotovelos, né? Mas eu já percebia que essa pessoa, ele era bem mais sociável que as outras, mas em sua maioria eles são bem mais na deles, eles me davam até mais trabalho na entrevista, porque era difícil tirar informações, né? Mas que bom que você conseguiu. Depois me conta como é que foi a sua próxima etapa de entrevista, tá bom? Próximo ponto. Cuidado com a sua linguagem não verbal. Gosto muito de falar sobre esse tema, porque eu adoro linguagem não verbal. Às vezes as pessoas, elas falam mais com o corpo, falam mais do que com os olhos, do que vocês podem imaginar. E recrutador que é recrutador, ele também gosta dessas coisas. Lê aquele famoso livro, O Corpo Fala, que esmiuça todas essas algumas expressões faciais do corpo que revelam coisas que a gente quer saber. Então, alerto isso com vocês, principalmente coisas, expressões que demonstram confiança, que é olhar nos olhos, é algo tão simples e às vezes os candidatos não fazem, que é você responder com segurança, olhando no olho. Quando você olha e responde com disposição, com força de vontade, de uma forma interessada, isso demonstra aquele brilho no olho que o recrutador gosta de ver nos candidatos. E quando o candidato tem o famoso brilho no olho, que é interessado, que é um candidato interessante, que dá até gosto da gente entrevistar ele, são candidatos realmente que demonstram essa linguagem não verbal, de olhar no olho, de sorrir, de ter uma aparência mais otimista, mais positiva. E para o contrário também, por exemplo, eu já tive candidatos que, dependendo de alguma pergunta comportamental, que tem vários candidatos que não gostam das perguntas comportamentais. Faz parte, gente, não tem jeito, porque a gente não contrata só o profissional, a gente contrata o profissional, que é uma pessoa que tem emoções, que tem comportamentos, que viveu muitas coisas, que tem uma história que a gente precisa conhecer. Aí, às vezes, tem algumas perguntas que a gente faz, né? Às vezes um pouco mais pessoais, e o candidato, o recruta, responde com essa cara. Gente, o que vocês pensam sobre essa mensagem que eu passei aqui sem dizer nada? Não é algo positivo. Não é algo positivo, né? Então, eu vi que a pessoa não gostou, mas eu precisava saber.
não era nada demais, entendeu? Eu sabia que não era nada demais. Vamos lá, Nádia, sou formada em RH, só não entendi porque fui a uma entrevista e lá eu tinha que fazer um exame psicotécnico. Às vezes eles chamam a gente para entrevista e aproveitam o momento para fazer outros testes, para você não ter que voltar lá, entendeu? E dependendo da vaga, da empresa, eles colocam vários outros testes. Pode ser teste situacional, pode ser teste de raciocínio lógico, pode ser teste de matemática, testes psicológicos, dinâmica de grupo. Tudo são etapas do processo. Exame psicotécnico pode ser um palográfico, que costumam fazer também. São testes chatos pra caramba, gente. Não, mas fazer o quê? Faz parte. Vida que segue, faz. E depois me conta se passou, que eu vou ficar mega feliz. Eu adoro contratar, também contratei muita gente da área de RH. Se vocês quiserem dicas, me chamem no direct, porque eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Eu tenho um livro desse. O Corpo Fala, você tem? Então, estuda ele, porque esse livro ajuda, viu? Uma xará minha entrou. Luana, seja bem-vinda. Bem, próximo... eu coloquei, né? Falei sobre a linguagem não verbal, olhar nos olhos e a postura ereta também, gente. Você pode sentar confortavelmente na cadeira, mas não é sentar para ficar relaxado na cadeira todo solto, né? É de uma forma ereta e confortável. Acabei dando um spoiler, né, já do próximo ponto. Coloquei uma carinha apaixonadinha aqui, que é para dizer o seguinte: mostrar interesse. Luana, mas se eu fui lá fazer entrevista é porque eu tenho interesse. Não, gente, a gente demonstra interesse de várias outras formas. E uma das formas é o quê? Mostrando que você conhece a empresa, que você entrou no site, que você sabe o mercado que ela atua, qual é a fatia dela de mercado, quais são os produtos que ela oferece. Então, tudo isso você mostra que conhece a empresa, que tem interesse, faz perguntas da sua área de atuação para querer saber mais. Então, tudo isso mostra que realmente esse é um candidato interessado na vaga. Ele está apaixonado pela empresa, ele quer entrar, né? E isso ajuda você até a responder a pergunta: por que você quer trabalhar aqui? Né? Quando você conhece a empresa, você tem argumentos para falar por que eu quero entrar aqui, né? Próximo ponto, ansiedade, gente. Que tema delicado. E, assim, eu era muito ansiosa nas entrevistas, né? E sou ansiosa até hoje e percebo que, para vários candidatos, isso é um ponto que faz reprovar mesmo. Uma das consequências é o fato de você ser prolixo, de tanto estar ansioso. E uma das coisas que a gente precisa pensar é aceitar essa ansiedade, não é tentar brigar com ela. Aceita que você vai ficar um pouco ansioso mesmo na entrevista. Todo mundo fica, não é só você que fica. O negócio é o que você faz com essa ansiedade. O que eu posso fazer para melhorar ela? Posso dormir bem no dia anterior, posso me preparar. Toda essa preparação diminui o nível de ansiedade num grau absurdo. Eu comecei a me preparar quando eu percebi que estava reprovando. O fato de eu refletir, saber o que foi que eu melhorei e o que eu posso melhorar, foi diminuindo também a minha ansiedade, galera. E depois eu aprendi, uns anos depois, que eu podia fazer exercício de respiração em qualquer lugar que eu estivesse. E eu coloquei aqui um pequeno exercício de respiração, porque quem tem ansiedade sabe que começa a faltar ar e respirar ofegante, aquele desespero, e as pessoas percebem isso. O recrutador percebe quando é uma ansiedade que não é saudável. E o exercício é simples demais. O seguinte, é você inspirar contando até 3 de forma devagar. Inspirar. E expirar também contando até 3. Repetir esse processo 3, 4 vezes, até você sentir que está trazendo um pouco mais de alívio. Aí você para o exercício.
Mas fazer e contando devagar, isso ajuda muito, que oxigena mais o cérebro, faz a gente pensar e abaixar o nível das emoções. Então deixei anotado aqui no mapa para você praticar enquanto tá ali esperando a sua vez. Você vai fazendo os exercícios para chegar mais calmo, mais relaxado. Estou aqui bem atento para as dicas. Calemo, seja bem-vinda, viu? Se quiser um mapa mental com checklist e todas as dicas, printa a tela, me marca depois nos stories com esse print de tela que eu mando para vocês, beleza? Próximo ponto, galera. E tem várias vagas que não é só entrevista com RH, né? Tem entrevista com gestor também. Então a gente precisa também, é um outro processo. Só que o gestor da vaga, ele tá preocupado em quê? Se na parte técnica você domina. Se você, por exemplo, é da área de TI, né? E, por exemplo, eu contratava a galera desenvolvedores, programadores de várias linguagens. Então, esse era um assunto que eu não dominava, né? Não sei nada disso. Então, eu tinha uma entrevista primeiro comigo, que eu abordava toda a parte comportamental e levantamento de tudo que tinha no currículo. E depois eu agendava uma entrevista com o gerente da área. Ou então pode acontecer o seguinte, lembrei agora. Às vezes, quando a vaga era muito urgente e eu não queria fazer o candidato ir lá na empresa 2 vezes, eu agendava a entrevista comigo e com o gerente no mesmo momento. Aí era uma entrevista um pouco mais longa, mas a gente abordava os 2 temas, parte comportamental e currículo, e o gerente depois vinha falando sobre a vaga e as questões técnicas que eram requeridas naquela vaga. E era bem bacana, que quando eu percebia que o candidato estava respondendo alguma coisa que não batia muito, eu já entrava com outra pergunta dentro, continuando a minha entrevista. É uma entrevista que pode ser um pouco mais difícil para os candidatos, tá? Então, realmente, a gente precisa estar bem preparado quanto à parte técnica, que é a sua área de atuação mesmo, e a parte comportamental. Se tiver as 2 pessoas, gente, só continuar praticando as mesmas dicas que vai dar tudo certo. Vamos lá. Eu como um chocolate antes. Boa, Nádia! Verdade, boa ideia. Se chocolate é algo que te relaxa, que te faz bem, dá aquela felicidadezinha, o coração fica mais quentinho, leva um chocolate que você mais gosta. Show de bola, boa dica. Luana, vou ter que sair, meu baby acordou. Beleza, eu vou deixar a live salva, depois você termina de ver, tá bom, Nádia? Beijo, até a próxima. Gente, próximo tópico, coisas que reprovam os candidatos aqui durante a entrevista. Uma coisa que é super importante falar sobre o processo seletivo e durante a entrevista, que recrutador adora pegar incoerências. Isso é muito importante, dica de ouro. Por isso que também a preparação e treino de respostas é super importante. Porque se você responde uma questão de uma forma e às vezes tem perguntas parecidas que o recrutador faz de propósito, e você responde de uma outra forma e ele percebe uma incoerência, ele vai ficar futucando aquela pergunta para querer saber mais de alguma coisa que ele está com receio de você. Então, tenha uma linha de raciocínio bem montada, bem construída, para não dar margem a dúvidas, ok? Para ficar super coerente, tudo fazer sentido na sua vida profissional, beleza? Fui clara nisso, gente? Qualquer dúvida, se caso eu estiver falando algum termo muito técnico, vocês podem me pontuar que eu vou tentar ser mais didática, tá bom? E uma das coisas que também reprovam é o candidato que mente. Sério, gente, candidato que mente no currículo, mente na entrevista. Isso acontecia muito com a minha colega, que ela tinha alguns candidatos que ela que avaliava o inglês. O candidato colocava que tinha inglês e ele não... Aí ela começava a falar inglês do nada. E o candidato passava vergonha. Então, se você não tem inglês, se você não consegue conversar em inglês, não diga que você tem inglês no currículo.
Se é inglês básico, igual a gente falou na live, na live de currículo, é melhor nem colocar. Se você não conversa, não fale. Qualquer coisa, por exemplo, qualquer experiência, algum curso que é muito importante para a área, se você não tem, não coloque, não minta. Porque em algum momento você pode ser descoberto e isso aí não tem perdão, não tem mesmo. E outro ponto também, que é um ponto delicado, não fale mal de chefes, de empregos anteriores, das empresas anteriores. Isso, gente, pega muito mal. Imagina só, se você está falando mal da empresa atual ou uma anterior ali com o recrutador, você pode falar mal dessa mesma empresa se você conseguir entrar numa outra oportunidade. Então isso revela pontos do candidato que não são muito legais, não são muito positivas. Então é um ponto que você precisa treinar antes de... E essa questão costuma vir naquela pergunta que eu mencionei para vocês. Por que você saiu do emprego anterior? Essa resposta precisa estar muito bem alinhada, porque pode acontecer, gente, é normal, às vezes acontece alguma situação que foi mal resolvida, ficou rusgas ali, que não teve coisas que às vezes ficou até fora do seu controle. Mas você precisa responder isso de uma forma mais neutra, discreta, que não coloque você como foco e nem falar mal da empresa anterior. Tenta ser o mais neutro possível. Isso não significa mentir na entrevista, tá? Isso é ser estratégico. Omitir algumas coisas não tem problema. Algumas coisas, tipo, às vezes você falar que teve uma discussão, essas coisas não precisam dizer, né? Então, você pode dizer, é o como você diz as coisas. É o como você diz. Então, dá para ser estratégico nas respostas, principalmente nessa de como foi a sua saída. Essa era a pergunta que eu fazia. Como foi a sua saída da empresa anterior e qual foi o motivo dessa saída? Que aí eu deixo essa pergunta aberta e deixo ele contar a história e vou ali só escrevendo. Então, formule essa resposta com muito carinho e atenção. Bem, já falei bastante aqui do durante, né? Se tiver, por exemplo, as perguntas sobre pontos fortes, pontos fracos, a roda de competências já te ajuda nessas respostas, né? Que a gente treinou ontem. Sobre lembrando, né? Pontos a melhorar, pontos fracos. Você sempre vai citar esse ponto fraco e dizer imediatamente depois o que você está fazendo para melhorar esse ponto. Não é só dizer o ponto fraco e soltar ele para o universo. Não, é dizer ele e falar, olha, mas eu estou fazendo isso para melhorar, eu não tenho curso de inglês, mas eu já vou me inscrever no mês que vem, que eu já me programei. E dentro de um ano eu acredito que o meu inglês já melhorou bastante. Se isso for um ponto técnico, algum curso que você não tem na área ainda. Então, sempre diga logo após. E no ponto forte, que é diferente a resposta, você vai ressaltar os seus pontos fortes e dar exemplos de como eles acontecem no dia a dia no trabalho. Que isso enriquece muito e faz realmente o recrutador imaginar como aquilo pode acontecer dentro da empresa. E ele começa a associar na cabeça dele. Será que realmente isso que ela está dizendo funciona aqui na minha empresa, na minha realidade, na minha cultura da empresa? É isso que o recrutador fica pensando. Bem, então já falamos bastante sobre o durante. Acredito que tem bastante informação útil aqui para você se preparar e se antever algumas situações. E tem o depois também. E eu até lembrei aqui agora que ficou faltando um ponto. Aí falam, Luana, mas nunca me dão um retorno. Às vezes acontece mesmo de ficar faltando esse contato do RH para te dar um retorno, mas você pode pedir um retorno ao RH sobre esse processo seletivo. A orientação que eu te dou, espere pelo menos 7 dias, de 7 a 15 dias, para você ligar para a empresa e pedir um retorno, pelo menos para saber
como é que está o andamento do processo seletivo, se ele ainda está em andamento, se ele foi finalizado. Essa é a abordagem que você pode fazer, ou mandar um e-mail, ou fazer uma ligação para a empresa e fazer essa pergunta: como está o processo? Meu nome é Luana, eu fiz um processo seletivo para o cargo de analista de RH no dia tal. Eu queria saber como está o andamento desse processo seletivo. Essa é a abordagem, é um exemplo de abordagem que você pode fazer. E próximo ponto, depois da entrevista, o que você pode fazer? Você sai da entrevista e você vem aqui, ai meu Deus, será que eu fui bem? Será que eu fui bem? Será que tem como saber se eu fui bem? Então, algumas dicas que eu posso te dar, e isso eu lembrei agora, não está nem no mapa mental. Quando a entrevista dura pouco tempo, gente, isso não é um bom sinal. Então, aconteceu uma coisa, o recrutador percebeu, ouviu alguma coisa que ele viu que você não se enquadra no perfil da vaga. Então, a entrevista foi um pouco curta, então, assim, eu não ficaria muito otimista. Se o recrutador fez muitas perguntas, a partir das suas respostas, ele puxava um gancho e fazia outra, ele ficou envolvido na sua história, aí eu ficaria mais otimista, sim, com essa entrevista. Isso é uma informação que você pode confiar, entendeu? Se você foi bem ou não nessa entrevista. E você, como não tem como a gente saber com segurança, mas a sua autoanálise é super importante nesse momento. O que eu faria de diferente na próxima entrevista? Será que eu fui bem? Eu acho que eu respondi isso e vi, mas o que eu posso melhorar na próxima entrevista? A dica que eu vou te dar agora é o seguinte: anote as entrevistas que você vem fazendo. Coloque isso numa planilha. Empresa tal, cargo tal, data, o nome do recrutador. O que eu achei dessa entrevista? Que nota eu me dou para essa entrevista? O que eu posso melhorar para a próxima? E deixa anotadinho lá. Na próxima entrevista que você for fazer, você olha essas anotações e fala: tá, lembro daquela entrevista que eu fiz, eu preciso melhorar nisso que eu acho que não foi tão bem. E você começa a fazer você começa a evoluir aos pouquinhos a sua entrevista, começa a melhorar, né? E sempre se pergunte também: eu estou dando o meu melhor na entrevista? Eu estou mostrando o profissional que eu sou na entrevista? Que nota que eu me dou durante a entrevista? É 9? O que falta para ser 10? Todas as perguntas, né? Isso tudo é técnica de coaching agora, né? Mas faz a gente pensar e colocar a cabeça para funcionar. O que eu posso melhorar? E aí a gente vai evoluindo nas entrevistas. Então, já falei aqui os pontos, né? O que eu farei de diferente, anote as informações da entrevista. E temos aí uma boa sessão de entrevista de emprego, gente, estruturadas em antes, durante e depois. Entrou mais gente aqui: Eunice, Mark, Larissa, Rayane. Gente, entrou várias pessoas, né? Eu já tô bem no finalzinho da live. Mas quem quiser deixar sua pergunta aqui para eu responder, alguma dúvida sobre alguma coisa que foi dita ou algo que viveu em alguma entrevista, também pode ficar à vontade. E eu vou responder algumas perguntas que tinha aqui no box de informações que eu deixei ontem à noite, né? Aí algumas pessoas responderam. São 3 perguntas aqui antes da gente finalizar a live. Lembrando, gente, quase que eu esqueço de avisar. Amanhã é o último dia para você se inscrever no grupo de desafios que eu abri essa semana, no período de inscrições. São 21 dias de desafios para te orientar nessa fase de recolocação profissional. E nesses 21 dias, eu mentoro você num grupo de Telegram e oriento a parte de currículo, de entrevista, de autoconhecimento, o que você precisa fazer, todas as orientações e todas as suas dúvidas eu tiro durante esses 21 dias dedicados para você e as pessoas do grupo também. Então, se você tiver interesse, depois você me chama no direct que eu te mando mais informações, beleza? Amanhã é o último dia para se inscrever. E
vamos lá nas perguntas. Vamos lá. Tem como o candidato saber se foi bem na entrevista? Eu acabei respondendo sem querer, querendo, né? Agora há pouco. Tem como saber sim, né? Pelo tempo da entrevista você consegue ter uma ideia se você foi bem ou foi um pouco mal. Uma entrevista muito curtinha, não dá tempo do recrutador te conhecer bem. Então eu não ficaria muito otimista numa entrevista muito curta. Curta, vamos definir curta na minha opinião. Eu acredito que 10, 15 minutos é muito pouco tempo. Eu não consigo conhecer um candidato com 15 minutos. As minhas entrevistas eram no mínimo 40 minutos. Eu acho que é um tempo razoável para você conhecer o candidato. Se o recrutador ele aproveita as suas respostas, faz gancho em cima das suas respostas, faz bastante perguntas, aí eu ficaria mais otimista com essa entrevista, beleza? E se foi uma entrevista curtinha, gente, vida que segue, bora pro próximo, tá bom? Nada de ficar borocochô, porque tem muita empresa aí que a gente pode participar dos processos seletivos. Próxima perguntinha. Como você se vê daqui a 5, 10 anos? Trabalhando aqui na empresa? Será que dá certo responder isso? Essa foi a pergunta do nosso recruta aqui do canal. E como é que eu costumo orientar uma resposta dessa? Sim, quando o recrutador pergunta para o candidato quanto tempo que ele quer, como ele se imagina, né? Daqui a 5 anos, ele quer saber se você se imagina trabalhando lá. É isso que ele quer saber. E ele quer saber no aspecto profissional mesmo. Então você pode falar, é legal você falar, não, eu me imagino aqui na empresa, assim, eu me imagino num cargo. Aí você tem que avaliar, né, a sua perspectiva de carreira. E é bom conhecer um pouco da empresa, né? Quando você for fazer a sua pesquisa e ver a estrutura da empresa, se tem cargos de liderança, se é isso que você quer mesmo, ou os outros cargos que tem de análise, se tem algum que você acha bacana, para você ter vislumbrar aí em algo mais alcançável, tipo uns 5 anos, num outro cargo dentro dessa empresa. Mas por isso que precisa ser uma resposta mais elaborada. Não é só assim, eu quero continuar trabalhando aqui. Tem que trabalhar mais essa resposta. E a última pergunta, galera, que é o seguinte: será que é pedir muito fazer entrevista que só seja abordado sobre a vida profissional? O que vocês acham, gente? Uma entrevista que só é abordado a parte profissional do candidato. Se você tivesse uma empresa, você só queria saber se eu entrevisto bem? Você colocaria uma pessoa sem conhecer a pessoa dentro da empresa de vocês? Acredito que não, né? Eu acho que eu comentei isso em algum momento da live. Não tem como mesmo, Fernanda, é isso aí. Você contrata, não é um robô. Se for só um robô, você consegue avaliar o aspecto técnico dele. Mas além da pessoa, além da Luana aqui, tem aspectos emocionais, tem uma vida, tem uma história, tudo que viveu, tudo que aconteceu na carreira, tudo isso precisa ser conhecido. E o recrutador, ele quer ver se o seu jeitinho, a sua história, bate com a cultura da empresa. Que isso é avaliado também, né? A empresa quer uma pessoa com perfil, com a carinha da empresa. É isso que o recrutador procura. Pessoas com a carinha da empresa, com o perfil que a empresa quer. Então, é todo um conjunto. Então, sempre se prepare para o aspecto comportamental, porque sempre vai ter, tá, pessoal? Difícil acontecer isso, realmente a gente precisa aceitar e se preparar para isso, porque faz parte, gente, faz parte do game, faz parte do jogo. Tem mais alguma dúvida, gente? Já esgotou as minhas dúvidas aqui. Acho que falta só mais alguns minutos para o Instagram me derrubar. E eu queria agradecer vocês durante essa semana que passaram aqui comigo,
9h30 da noite, toda semana. Foi muito legal. Para mim foi uma experiência incrível. Eu com certeza vou fazer outras. Espero que vocês tenham aprendido bastante, eu tenha contribuído para essa fase da carreira de vocês. E contem comigo, estou sempre aqui no canal, pode me chamar no direct, que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Se caso vocês quiserem saber de outros serviços que eu presto na área de recolocação, também estou à disposição de vocês. E vamos para os próximos, né? Vai ter outras lives de outros temas também. Eu estou aqui à disposição de vocês, tá, pessoal? Obrigada, de nada, gente, parabéns. Então, excelente final de semana para todos. Quem quiser o mapa, me marca que depois eu entrego. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, Fê.